desloca do centro a pessoa de Deus e algumas pessoas colocam os filhos. Não é verdade? Infelizmente. Tem gente que tira Deus do centro da construção da vida da família e coloca o dinheiro, o trabalho. Né? Tem gente que desloca Deus do centro e coloca um monte de outras coisas no lugar. Mas o Salmo ele vai estar lembrando a gente que Deus deve ser o centro da construção de vida e de família. No primeiro verso, eu vou pedir para alguém ler de novo para mim, que a gente vai tirar a primeira lição. Alguém pode ler para mim? Verso 1. Gente, isso é muito importante. Tá? A primeira lição que a gente pode tirar desse salmo, devemos confiar em Deus a construção do lar. Parece tão óbvio, mas não é. Porque Deus sempre está no centro das nossas decisões, será? E o texto ele é claro, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pessoal, quem vai construir o seu lar não é o seu esforço, não é o seu cuidado, não é a sua, a gente vai ver depois, sua vigilância, é o Senhor. Então, isso aqui que os irmãos estão fazendo, num domingo bonito como esse, determinar para si mesmo, eu vou para a igreja, isso é um investimento de Deus, isso daí vale a pena. Vale a pena mesmo. Se o Senhor não for aquele que for o construtor da sua casa, nenhum esforço humano é suficiente. Tá? Se o Senhor não for aquela pessoa que realmente vai produzir esse crescimento, isso em tudo, né? Eu lembro do crescimento da igreja, que Paulo falou, né? Que um plantou, o outro regou, lembra? Mas quem que dá o crescimento? Deus, né? Que dá o crescimento. Na família é a mesma coisa. A gente vai fazer tudo o que a gente puder. Vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar com o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, vamos fazer o melhor, vamos tratar o nosso próprio caráter, que isso faz parte da construção do nosso casamento, né? Mas se o Senhor não fizer, não adianta nada. Tá? E por isso que eu acho legal da gente olhar para as Escrituras, o que elas dizem para nós sobre a questão da família, porque tem um monte de gente falando, olha, tudo bem, é Deus e mais alguma coisa. Não, é só Deus e mais nada. Tá? Primeira coisa, então, Deus ele tem que ser o construtor do nosso casamento, da nossa família. Outra coisa também, devemos confiar em Deus a segurança dos nossos queridos. Quando a gente fala de criação de filhos, tem um negócio que a gente quer deixá-los seguros, né? Esses dias eu estava com um amigo meu e ele estava com os filhos no parquinho. Você já levou seus filhos no parquinho? É emocionante. Já levou? Já viu eles no balanço? E quando o menino está lá no balanço e no meio lá, papai, eu vou tirar as mãos. Não faz isso. E quando um quer atravessar, o outro está no balanço e o cara está vindo na direção assim. Já viu isso? Gente, lógico, a gente quer proteger. Agora, essa proteção, esse desejo de proteção, ele acaba quando o filho vai para a faculdade, por exemplo? O que acontece? Eu já vi um monte de pai fazendo isso. O que acontece? O pai não dorme até o filho chegar, né? Enquanto ele não ouve aquele barulho da chave virando assim, né? Não é verdade? Não dorme, ainda liga, cadê você? Onde você está? Mãe, eu estou no ônibus. Aí liga de novo, onde você está? Mãe, tu acabou de ligar, eu continuo no ônibus. Moro mal, quer dizer, moro longe. Né? Então, assim, esse cuidado continua, não é verdade? Depois, quando aquela princesa que você criou, linda, daqui a pouco vem aquele gorila em volta, né? Eu vou matar esse cara com um taco de beisebol, né? Ou aquele cara lá que você cuidou com tanto carinho, ensinou o cara a ser homem, vem aquelas meninas que não vale nada, dando mole pro teu filho, e teu filho indo igual aquela mosca para a luz azul, né?
Então, sai dessa garota, cara. Essa garota não... O cuidado, ele continua, né? Só que aí esse versículo é importante. Olha, se não for o Senhor para vigiar, a gente não vai conseguir ver tudo. A gente não vai conseguir estar sempre. A gente não vai conseguir. E aí a gente tem que confiar nessa palavra. Ó, se o Senhor guardar, está bem guardado. Né? Se o Senhor, devemos confiar em Deus, a segurança dos nossos queridos, porque diz na metade, a segunda metade do Salmo 127, o que é que diz aí? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão. Nossa, é forte isso daí, porque assim, gente, se não for o Senhor o centro da tua família, não adianta tu ficar até tarde lá para querer esperar teu filho. Não adianta você querer dar os conselhos para ele, ó, se afasta dessa garota, ó, esse cara não vale nada. Não vai adiantar nada. Todos os cuidados lá no parquinho, de tu arrancar os cabelos para o teu filho não se matar naqueles brinquedos, não vai adiantar. Se o Senhor não guardar o seu filho, seu casamento, sua esposa, seu marido, não vai ser a sua vigilância. Eu vi uma cena uma vez, uma criança no balanço e a outra indo na direção. Tu já sabe o que vai acontecer, né? Rapaz, ela fez assim, ó, passou e foi um milagre. Um milagre. Aí vai falar que foi o quê? Foi a física que deu... Cara, foi Deus que segurou aquele negócio, deixou a outra passar e não bateu. Ia ser uma trauletada, como dizem, né? Se o Senhor não guardar... E quantos livramentos? Você tem algum livramento que você poderia me contar, assim, que o Senhor... Eu vou contar um. Tinha um escritório em casa e eu trabalhava lá e tinha uma cama assim e eu botei minha pochete ali. Eu usava pochete, tá, pessoal? Peço perdão. E eu botei minha pochete ali, confesso. A Suzy era pequenininha, estava aprendendo a andar, o assento ficava na altura do peito, assim, né, dela. E ela pegou ali minha pochete, brincou, botou assim nela. Aí ela virou e foi andando. Só que o que aconteceu? A pochete era mais pesada do que ela. Então ela deu aquele tranco, passou e ela ficou assim, sentada assim com o negócio pendurado. Cara, ela ia morrer. O que eu fiz? Peguei ela e eu vi isso tudo acontecer. Se eu estivesse fora do escritório, se eu não estivesse vendo, mas o Senhor permitiu isso. Aí eu fui, tirei do pescoço dela, virei como se nada tivesse acontecendo, para não dar ibope, nem chorou. Rapaz, Deus deu livramento. Deus permitiu que eu estivesse ali naquele momento. Podia não estar. Alguém tem algum livramento, assim, com filho, assim, que você possa contar, irmã? Calma, um de cada vez. Com o marido, você agradeceu porque Deus deu esse livramento para ele? Certo. Mesmo assim, agradeço a Deus todos os dias. Certo. Ele trabalhava com caminhão e nesse dia era para ele ir para o Rio de Janeiro, para Barra Mansa, buscar uma carga de carvão junto com o motorista, né? E não sei o que aconteceu, ele perdeu a hora e foi um amigo dele. Então, na volta, esse amigo, o motorista, como estava muitos dias sem dormir, porque tinha perdido o pai e tudo, ele bateu na traseira de uma carreta. E aonde ele ficou, não cabia uma criança de 3 anos. Olha. Só que o parceiro que estava com ele, infelizmente, ele morreu, precisou varrer para juntar o corpo. E foi Deus. A gente não conhecia Deus ainda, não tinha o temor do Senhor ainda, mas naquele dia eu creio que foi o Senhor que deu o livramento a ele. Com que se não fosse o Senhor, hoje ele não estaria aqui. Com certeza, Deus tinha um propósito. E eu agradeço, né? a Deus todos os dias pelas nossas vidas, pela vida da minha família, das minhas filhas. Amém. E eu sei que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, desde aquele dia. Com certeza. Quem que levantou a mão aqui, que tem o livramento? Irmã, deixa eu passar o microfone para ela. Fala aqui, por favor. Eu tenho 2 filhos, um era pequenininho, estava com 1 aninho, outro com 7 meses. São meninos? 2 meninos. E a gente estava saindo correndo... Menino quase não dá trabalho, você sabe. A gente estava saindo correndo da minha mãe para ir para a igreja, ir embora para casa para tomar banho para ir para a igreja. E a minha irmã estava junto, a minha irmã tem mania de ficar dando bala, e deu uma bala para o meu pequenininho.
No meio do caminho, eu olhei, ele tinha se engasgado, ele não conseguia mais respirar, estava ficando roxinho. E aí eu chacoalhava ele, chacoalhava, a bala não voltava. Aí, no meio do caminho, até me emociono, porque, assim, quando eu tenho uma dificuldade, eu me desespero, eu não sei o que fazer, e eu fiquei parada. O Marcos parou o carro, deu um tapão nas costas dele, a bala voou longe. E eu era meia neurótica, recém-convertida, assim, quando meus filhos ficavam doentes, eu não deixava um ficar perto do outro. Tadinho, ele sentou do lado, ele não tinha um aninho, não, ele tinha um pouquinho mais, porque ele falava bem, ele sentou na guia, e o outro ficou assustado, foi sentar do lado dele, ele falou, ô Lu, senta perto de mim não, Lu, estou com vilose de bala, Lu. Vilose. E aí a gente foi para o culto, quando chegamos no culto, a minha discipuladora falou, Sônia, hoje eu orei por você, eu não sei porque Deus me incomodou por orar por vocês, Que né? bênção. E aí eu contei da bala. Glória a Deus. Esse negócio de bala, tem algumas histórias. Por exemplo, na minha época, uma vez um pai contou para mim que aquela bala soft, e assim, o pai já deu não querendo dar. E também aí o pai fica mal, porque tá ligado. Porque sabe quando não quer dar essa bala, cara? Aí o moleque, e ele viu o moleque ficando roxo, né? Aí ele foi, cara, meteu a mão dentro e puxou a bala. O moleque, que foi? Pai, te machucou? A minha bala! Não acredito, salvei a vida do moleque que tá chorando por causa da bala. É um barato, né? Mais alguém? A gente não tem muito tempo. Minha amiga Francisca. Bom, o que aconteceu na família da minha irmã, na verdade, meu sobrinho. A minha família tem um histórico assim de ter parto muito rápido, né? E a minha irmã, ela estava em casa, acordou à noite já em trabalho de parto. Enquanto meu cunhado estava colocando as coisas no carro para ir no hospital, meu sobrinho nasceu. Só que ele nasceu, minha irmã estava em pé, ele caiu de cabeça no chão. Então foi assim, né? Imagina como que ela ficou e, né, a preocupação, chamou o SAMU e tudo mais, passou por vários exames e, graças a Deus, não teve nenhuma sequela. Graças a Deus. Ele passou por acompanhamento por 1 ano, né, e tem a coluna perfeitinha, que está crescendo, se desenvolvendo. Graças a Deus. Não ficou nenhuma sequela, então a gente vê também aí assim, graças a Deus, Sim, né? com certeza. Essa questão de filho não é fácil, né? Mexe muito com a gente, com a família toda, né? Eu fico imaginando como minha mãe não ficou louca, não tendo 4. Tudo bem que eram todos muito comportados, né? E minha mãe falava que o que desesperava dela era quando não chorava. Quando ela e começava a chorar, ela, tudo bem. O problema é quando ela plá, ai meu Deus, matou, sabe assim, morreu, porque quando não chorava, né? Aí que ela ficava desesperada. Né? Quando não aconteceu nada, não tem barulho nenhum, aí tu também, ai meu Deus, vou matar alguém, né? Então, vão tacar fogo na casa. Né? Isso daí se o Senhor não vigiar, a gente não consegue, não é verdade? Por mais que a gente tenha todas as estratégias de segurança, todos os protocolos de segurança, se não for o Senhor para vigiar, não vamos conseguir. Isso tem sido essa verdade, pessoal, ela traz paz. Por quê? Cara, sabe a quantidade de mães que tem dificuldade para dormir porque o filho não chegou da faculdade? Mas não está atrasado não, é que não chegou ainda mesmo, aquele horário ele não ia chegar. Mas fica assim, será que está tudo bem? Será que vão assaltar? Será que vão roubar? Isso que é bom de ser pobre, né? Que não vai ser roubado nunca, né? Mas aí tem tanta coisa que passa na cabeça, né? Na mãe, né? Se o Senhor não guardar. Então, esse primeiro versículo, ele realmente já dá a tônica dos demais. Que é o seguinte, o Senhor tem que ser o centro. O centro do nosso projeto de família e o centro do nosso projeto de conservação da família. O Senhor tem que ser. Né? E, pessoal, tem tanta gente querendo traçar um monte de coisas para você projetar a sua família, querendo que seu filho seja tantas coisas.
Tem pais que querem que o filho seja tudo, só esquece que ele precisa ser um servo do Senhor em primeiro lugar. Sabe o que ele vai fazer com aquele diploma lá, tão chique? Ele vai levar para o inferno se ele não for salvo. De que adianta isso? Se você não fizer com que ele se apegue ao Senhor e que Deus seja o centro da construção dele também, o Senhor precisa ser isso. Tá? E é interessante o verso 2, que fortalece o verso 1. Ele vai dizer, se não for o Senhor, o que ele diz? Se Deus não for conosco, o nosso trabalho é vão. A minha versão diz, inútil, se o Senhor não for, inútil vos será levantar de madrugada, olha só, repousar tarde, ou seja, tu levanta cedo pra caramba, vai dormir tarde pra caramba, comer o pão que penosamente granjeaste, tu ralou muito para ter aquele pão de cada dia, vai ser inútil você fazer tudo isso, se o Senhor não for o centro, porque Deus concede essas coisas aos seus amados enquanto eles dormem. Não, isso daí é um tapa na cara, não é? Não é que Deus está usando o teu trabalho, não, Ele quer que você trabalhe, sim, né? Ele quer que o homem seja trabalhador. Eu gosto daquele versículo lá do Novo Testamento, quem não trabalha, não come. Meu pai falava isso tantas vezes para a gente. Vai arrumar sua cama, não quero ir. Tomou muito sol o menino, tadinho, dá água para ele, vai lá arrumar tua cama, quem não trabalha, não come. Aí falou, não come, aí a gente rapidinho ia trabalhar, né? Por que será? Mas se o Senhor não for, olha, não adianta todo esse trabalho duro, estudou pra caramba, perdeu o feriado, deixou de ir passear porque ficou estudando, ficou trabalhando, largou a convivência da família para poder trabalhar um pouco mais, para poder ganhar um pouquinho mais. Se não for o Senhor, é inútil. Inútil. Ah, é forte essa palavra. Em vão, né? Como está em algumas, né? Inútil. Não tem utilidade, não. Bom, então já de cara, esses dois versículos, eles dão realmente essa tônica da questão que a gente vai trabalhar agora nos 3 próximos versículos, que é sobre a criação de filhos. Ele vai falar que o Senhor tem que ser realmente o centro. Então, assim, como eu posso fazer com que o Senhor seja o centro da minha família? Me dá algumas ideias práticas aí. Calma, um de cada vez. Oi? Orando. Estudando com a família, orando pela família, estudando com a família, a palavra. Isso aqui que os irmãos estão fazendo, trouxeram para a igreja. O que mais? Discipulando. Essa quem falou, discipulando? Discipulando. Essa é uma questão tão fundamental. E assim, o discipulado, ele envolve algumas questões muito práticas. Quando você olha lá em Deuteronômio, abre lá rapidinho, Deuteronômio capítulo 6. Eu gosto de olhar para esse texto de Deuteronômio como um manual de discipulado com a família. Eu estava falando com a minha filha esses dias. Puxa vida, esse negócio de regime não é de Deus, né? Eu já nasci de dieta, tal, fiquei brincando assim, né? Ela falou assim, pai, você acredita na reencarnação? Eu não. O que você está falando? Não, porque você podia reencarnar no magrinho, né? Assim, né? Aí a gente, peraí, tem que explicar que não é só isso que você está pensando, não é... Isso daí, cara, é uma coisa muito ruim. Então, ali a gente teve dentro do carro a oportunidade de falar, reencarnação é um negócio que não é bíblico, é uma forma do ser humano não ter que tomar as decisões que ele precisa tomar, porque depois ele volta. Ele não precisa de Jesus, né? Porque depois volta e, né? Cara, tem um monte de coisa assim, mas a oportunidade é ali dentro do carro. E a gente está falando sobre uma coisa e, pum, entrou em outra. Mas, capítulo 6 de Deuteronômio, a partir do verso 4, tem o Shema de Israel. Essa é uma passagem importante, até para o judeu. Ouve Israel.
e aqui tem uma das declarações que para o judeu é importantíssimo, quando diz que da unicidade do nosso Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele continua o texto, e eu quero que os irmãos atentem para isso, porque diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Espera aí, que palavras, né? Está no verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ele, depois do verso 5, tem o verso 6. Oh, que observação incrível. Não, ela é importante. Porque o que diz no 7? O que diz no 7? Tu as inculcarás a teus filhos. Mas o que diz no 6? De quem? É lógico. Esse tem sido o problema de um monte de filho de crente se desviando da igreja. Porque as palavras que os pais estão querendo inculcar aos filhos não estão no coração dos pais. Não funciona você querer tirar alguma coisa e botar na cabeça do seu filho se essa coisa não estiver no seu coração. O que mata os filhos é a incoerência. É a incoerência. Lá no Rio de Janeiro, eu não sei se isso passava aqui em São Paulo também, na época de carnaval tinha Globeleza. Não vou perguntar quem já viu não, porque eu não quero comprometer ninguém. Mas estava, que é uma mulher nua, eu não sei se ainda passa, não quero saber, mas assim, era uma mulher nua que ficava dançando propaganda do carnaval da Rede Globo. Aí, quando começava a passar propaganda, o pai, que era crente, virava para o filho e falava assim: vira para lá que tu não pode ver essas coisas. E tu pode, ô safado? Tu pode, ô pilantra? Tu também não para para mudar de canal, não era para falar para o filho. Só que aí, o que o pai ensinou? Eu sou um incoerente. É isso que o pai estava dizendo para o filho. Eu sou um falso, eu sou um hipócrita. Não precisou usar lousa, mas já ensinou. E, essas coisas ao filho, pega rapidinho. O primeiro é, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí sim, essas palavras que estão no teu coração, que falam sobre o Senhor e que você precisa amar a Deus, essas que estão no teu coração você vai inculcar ao seu filho. Quando? Delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Cada oportunidade que você tiver, né? Você vai inculcar essas palavras, o amor de Deus ao coração dos seus filhos. Então, a oportunidade do discipulado aí, tem que aproveitar todas que você tiver. Né? De repente, a gente assistiu um filme lá, um desenho. O pastor Rony estava falando que mostrou 3 exemplos de desenho animado, falando absurdos, ensinando coisa errada. Por exemplo, ontem no filme, a gente foi assistir o Aladim, né? Houve uma mudança do desenho para o filme. Vocês já assistiram? No final, estou brincando, não vou falar não. Mas... Master spoiler aqui. Mas assim, houve uma mudança do desenho para o filme. Porque o desenho ele foi alguns tempos atrás e o lobby gay não estava no ponto que está agora, o lobby feminista e tal. Então eu gostaria que vocês, quando fossem assistir, vocês percebessem essa mudança, como tem propaganda feminista nesse filme. Muito maior do que teve no desenho, agora já tem, a ponto de mudar a linha da história. Importante essa percepção. A oportunidade que a gente tem no nível que o nosso filho possa observar e entender. Isso daí não é assim não, filho.
lá em Serra Negra, quando a gente estava lá, a escola ela era evolucionista. E a gente já tinha conversado com os nossos filhos sobre o negócio, isso daí tudo é conversa fiada, os caras que não querem colocar Deus na história e tal. A gente já tinha conversado com as meninas. Aí eu estou voltando para casa com elas, fui lá, busquei, elas estão atrás. Papai, o que foi, filho? Você não acredita. O quê? A professora acredita que o homem veio do macaco. Ai, coitada. Eu falei, puxa, coitada. Mas eu falei para ela que não foi, que foi Deus que fez. Aí ela falou assim, mas eu também acredito nisso, mas eu tenho que ensinar. Falei, que coisa, né, filha? Tá vendo? Se a gente for professor, a gente vai dizer, isso está errado, não é assim. Né? É bom lembrar que quando a pessoa fala, não, mas a ciência diz, não. Alguns da ciência dizem. Não é toda a ciência que é unânime nesse entendimento. Então, a oportunidade da gente poder mostrar para o nosso filho que a ciência é uma coisa legal também. Nós queremos que os nossos filhos invistam nessa área também. De repente, o filho de alguém aqui vai ser físico quântico, já pensou? O outro, ai, credo, não quero isso não. Mas, olha, é importante isso daí. Importante. Olha as oportunidades de discipulado que a gente tem. E o que a gente está fazendo isso? A gente está mostrando para o nosso filho que Deus é o centro da nossa vida, da nossa família, da nossa segurança, da nossa percepção de mundo, que Deus é o centro. E que a Bíblia tem sempre razão. E assim a gente vai mostrando para o nosso filho, botando cada vez mais Deus no centro. Não adianta a gente trazer o filho aqui para passar algumas horas tendo uma excelente aula na escola dominical, mas durante a semana toda você entrega o seu filho na mão do mundo aí e ele vai ser bombardeado com uma série de coisas. Né? A gente, como pai, a gente tem que estar sempre apontando para Cristo nesse sentido. O texto continua. E agora sim, ele vai entrar na questão da criação dos filhos. Até que horas eu tenho mesmo? O pastor falou que eu tenho até 3 da tarde, só não sei se o pessoal vai ficar aqui, né? Mas devemos confiar que Deus nos supre. Isso daí eu falei também, está no verso 12. O Senhor dá enquanto dormimos, não enquanto a gente está trabalhando. Isso é interessante. Né? Na realidade, isso daí também para mim é uma coisa, como é que eu vou falar? É um dos marcos da diferença do cristianismo para outras religiões, que é o quê? É um Deus que trabalha para os que confiam nele, que o amam. Porque todo outro sistema religioso, você tem que servir a divindade e tem que dar oferendas e tem que fazer sacrifícios para ela ver se ela gosta. E se ela gostar, ela te quebra um galho aqui e outro ali. Cara, o cristianismo é diferente. Deus, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem uma mente contemplou um Deus que trabalha para aqueles. Ele trabalha, não é o povo que trabalha para ele. Ele trabalha, ele se sacrifica, ele se doa. Só o nosso Deus faz isso. Só o nosso Deus. E aí entra aquela questão de como a propaganda de Satanás ela acaba sendo eficiente nos nossos corações, porque é um Deus bom desse, o pessoal troca. Incrível, né? Troca por um prato de lentilhas. Ok. Uma verdade do verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Alguém tem uma versão diferente? Verso 3. Muito legal, porque você já traduziu a ideia, né? Essa versão, né? Porque quando a gente pensa em herança, essa é a ideia mesmo. Herança é alguma coisa que eu recebo. Você trabalhou para ter aquela herança? Porque o que é uma herança? Você recebeu de alguém, exatamente. Você não trabalhou para ter, não, senão era teu. Herança não, é alguma coisa que você recebe gratuitamente. Você não fez nada para merecer aquilo. Deus está usando essa comparação para falar dos filhos.
que Deus dá isso para a gente. Olha que privilégio. Que privilégio. Tá? Isso é importante nesses dias. Estava assistindo um vídeo de um grande líder evangélico dizendo assim: eu adoro falar de aborto. Eu adoro falar de... Tem na internet esse lixo. Eu adoro falar de planejamento familiar. Ah, quer dizer que abortar, matar o filho agora é planejar. Planejar é outra coisa. E se eu planejo matar alguém, é um projeto iníquo, né, que Deus coloca, né? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, porque mais filhos são mais problemas. Não é esse termo que a Bíblia usa. A Bíblia fala que os filhos são presentes, herança. Quem aqui não quer receber uma herança? É lógico que a gente não quer que os nossos pais morram. Lógico que a gente não quer isso. Mas chega, ó, aquele tio lá que tu não conhecia te deu R$1 milhão. Quase que tu agradece a Deus por ter promovido o tio, né? Não quer nem saber o nome, né? Mas herança, os filhos são herança do Senhor. E ele diz que o fruto do ventre é o seu galardão. Qual foi o termo o outro termo? Uma recompensa. Porque o galardão não é aquilo que a gente vai receber no céu. A gente não vê no Novo Testamento essa palavra. Que é o quê? Você trabalhou para o Senhor, você fez a sua parte, você vai receber o seu galardão. Ele está dizendo isso, cara, olha, Deus ele está te dando uma recompensa, está te dando um prêmio. Que é o seu filho. É assim que a sociedade está vendo as crianças. A sociedade está vendo a criança como uma coisa ruim, que modifica, vai estragar seu corpo, mulher. E é a maior propaganda enganosa, né? Porque assim, o corpo da mulher vai ficar perfeito para sempre, mesmo se ela não tiver filho. Meu filho, vai cair de todo jeito, do homem e da mulher. Porque se não for o filho, tem um troço chamado tempo, não é? Que puxa para baixo, não tem jeito, não é? Poucas pessoas permanecem bonitas assim como a Cris, que o tempo passa e não acontece nada com ela. Mas nem todo mundo tem esse dom, né? Não é verdade? Não é verdade? Está a mesma coisa, né? Desde quando... É a mesma coisa, cara. Mas, pessoal, a gente precisa olhar para os nossos filhos. Aqui é verdade. A Bíblia está dizendo que os filhos são herança, que os filhos são galardão. Aí você fala, mas é que você não conhece o meu filho. Eu não conheço, mas Deus conhece. E para Deus, Ele não quis amaldiçoar você dando seu filho. Ele quis abençoar você. Lembro estava vendo um rapaz lendo livros sobre criação de filho. E o filho dele era difícil. Aí ele começou a como criar filhos. Aí passa algum tempo depois, aí ele já está com outro livro. Como criar filhos difíceis. Aí passa um outro tempo, ele está com outro assim. Como criar filhos problemáticos. Passa mais um tempo, ele está lendo assim, O Exorcista, né? Porque... então... Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E aqui a gente tem que entender o negócio. Muito do que os nossos filhos estão se tornando tem a ver com a gente. Ou não? Não é? A gente podia parar nossa aula aqui 1 minuto para fazer 2 orações. Eu gostaria de fazer isso com os irmãos agora. Alguém aqui não tem filho ainda? Tá, eu vou pedir então para vocês orarem. Vou pedir para a irmã orar agradecendo pelos filhos. Tá bom? Dos irmãos. Pode ser? Pelos filhos que Deus deu para cada um. E eu vou pedir para o irmão orar pedindo para que Deus possa estar abençoando os pais na criação desses filhos. Vamos orar por isso? Podemos? Então, precisa do microfone? Cadê o microfone? Sumiram com o microfone. Devolve o microfone. Ninguém vai sair enquanto não aparecer o microfone. Aqui, passa lá. Isso. Vamos orar?
Senhor nosso Pai, estamos aqui para te pedir, Senhor, abençoa os filhos dos teus servos. Amém. Tenha misericórdia deles, Senhor, guarda eles em todo lugar que eles estiverem. Coloca dentro do coração deles, Pai, todo o amor que o Senhor sente por ele, que eles possam sentir a tua presença e cada dia melhorar nessa terra, Senhor, porque não está fácil a nossa situação, a cada dia mais difícil, Pai. Eu peço pela tua misericórdia, Senhor, abençoa e guarda os nossos filhos, os filhos dos teus servos. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai, estamos aqui, Pai, implorando por tua misericórdia. Senhor, abençoa os pais, Senhor, as mães, Jesus. Pai, mostra para ele o caminho, Senhor, para poder ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Deus, derrama sobre eles sabedoria, Senhor, a tua graça, Pai, a unção sobre eles, Jesus, para que eles possam, Pai, saber educar seus filhos, Pai, saber compreender seus filhos, Jesus, e ter confiança em Ti, porque só o Senhor guarda, só o Senhor livra. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer desde já. Amém. Amém. Agora eu gostaria de fazer uma oração agradecendo o presente de Deus, que são os filhos. E eu vou pedir para aquele que tem mais filhos eu fazer essa oração. Quem tem mais filhos aqui? Quem? Quantos filhos o irmão tem? 4? Benção. Isso? Ah, não. Quem é os... Quem tem mais? Quem dá mais? Pedir para a irmã então fazer uma oração, irmã. Agradece pela fé, agradece. Que benção, né, irmão? Pode levar, não tem problema. 6 meninas eu tenho. Seis 6 filhas. Meninas? Nós temos 6 filhas. Esse era meu sonho. Paramos nas 2, né? Legal. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma vez estar na tua casa, Senhor. Quero agradecer, Pai, por cada família que está aqui. Agradecer, Pai, pela herança que o Senhor nos deu, que são nossos filhos, ó Deus. Como tenho agradecido todos os dias, pedindo tua misericórdia pela vida de cada um deles, ó Pai. O Senhor sabe que aí fora, Pai, o inimigo tem oferecido um banquete muito grande para nossos filhos, mas que o Senhor esteja cegando eles, Pai, para esse banquete e mostrando que a cruz, que é o teu caminho, Pai. Te agradeço também, Pai, pela vida de cada um que está aqui hoje, que o Senhor nos dê a compreensão, nos dê a sabedoria, tendo paciência com eles, ó Deus, sabendo entendê-los. Às vezes somos falhos nisso, Senhor, e nisso lá fora tem gente, Pai, plantando uma semente no coração deles, mas que o Senhor esteja cegando os ouvidos a tudo que está lá fora, Pai, e fazendo olhando para a tua cruz, como eu tenho pedido. Essa é a minha oração, Pai, te agradecendo pelo dia de hoje, pelo café que tomamos, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nos dê sabedoria, Senhor, para tudo isso. Em nome de Jesus, perdona os pecados. Amém. Amém. Agora vamos orar pelo irmão que tem 7 para cuidar. Estou brincando. Até o cachorro lá é fêmea, né? Porque o irmão é que manda lá. Né? Ah, gata? Gato. Ah, então tem para dividir lá. Pessoal, os filhos são presentes de Deus. A gente queria ter mais. A gente ficou 7 anos tentando e não vinha. Deus estava no controle. Não é? E aí quando veio a crise, acho que eu estou com gastrite. Chamava Susan essa gastrite. Entendeu? Mas os filhos são herança do Senhor. Ele também dá para quem Ele quer. Tem isso também. Então nós, como casados, a gente tem que tomar cuidado com aquelas irmãs que não têm. Cara, como tiveram irmãs cruéis com a Cris, porque ela não tem filho. Porque ela não tinha filho. Cara, eu acho que mulher, às vezes, é pior do que homem, cara. Porque o homem é meio sem noção, não é verdade? Mas mulher é cruel, cara. Né? Sem noção nenhuma. Eu nem sei que eu não tenho... O que é isso, ser sem noção? Tá vendo noção, né? Cara, mas tem mulher que é cruel. Ah, você não tem filho? Não, eu tenho filho facinho. Abençoada, né? Então, pô, pra que vai falar isso, cara? Pra que você vai falar isso? Tu acha que a outra quer estar nessa situação? Às vezes ela não quer, ela queria ter filho. Né? Aí ficava outra desprezando. Cara, como tem mulher má, cara, nessa questão de filho, cara, com a outra que não tem. E é interessante que isso é histórico, né? Na Bíblia tu vê isso. Cara, não vamos ter nenhuma penina aqui não, galera. Que maltratava a Ana, né?
poxa, a mulher chorava, sofria muito, né? Então, assim, e também, assim, os amigos, às vezes, sem noção, pô, cara, tu dorme na hora que tu quer, tu acorda na hora que tu quer, lua de mel, 7 anos. Eu falei, ó, cara, não sei nem por onde eu começo, se eu dou no olho, se eu dou no nariz, mas eu fiquei, cara, olha só, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que você tá zoando, tá, eu sei, mas, cara, não fala isso não, cara. Eu trocaria tudo isso, cara, por uma noite mal dormida com a criança chorando. Eu lembro que a Susan tinha muita cólica. E não adiantava funchicória, não adiantava nada. Não adiantava, nada. Aí, cara, ela chorava. Às vezes ela quietava quando ela deitava assim na minha barriga, né? Não sei porquê, mas ela calmava. Mas até calmar fica aquela buzina, né? Para você, tu não tem botão para desligar. Cara, eu nunca praguejei, eu nunca reclamei. Eu falei assim, obrigado. Sonhava com isso. Os filhos são herança do Senhor. É presente de Deus. E a gente não pode, como igreja, abrir mão disso. Fala, irmã. Também tem o oposto, né? E, nossa, mais um, coleção é louco. Tem TV, não? Não acontece muito. Né? Verdade. Nossa, gente, como que pode? Aí, quando era gêmeos, meu Deus, é coleção? É figurinha? Então, carne que é... Essa troca, essa eu tenho, né? Então, eu sou de 4 também, a Cris é de 4 também. Eu sou o segundo, a Cris é a segunda. Dá certo esse negócio de ter bastante. Fala, irmã. Tem um outro lado, que qualquer pessoa que é educadora, professora, está sentindo na pele. Estão deixando os filhos na mão dos professores. Verdade. Não educa, não ensina. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, está deixando tudo na mão da escola. Verdade. E está ficando difícil. A minha esposa, ela é Eu professora tenho também, casos de 2 e assim 3 anos. Ela de veio arrepiar cabelos, assim, de coisas que estão partindo de crianças de 6, 7 anos. Eu lembro de uma charginha, que tem a ver com isso que a irmã está falando, a professora, os pais do lado da professora, com, assim, que notas são essas para o menino? Aí muda o tempo, 1990, tá os pais do lado do menino, virando para a professora e falando assim, que notas são essas? Eu falei, é isso daí. É por aí. Se o filho está dando errado, é culpa da escola, né? E não é só em casos de família que não cristã, não, inclusive cristão. Infelizmente. A correria do dia, não sei o que acontece, é rede social que só pensa nisso, esquece dos filhos. Então, esse é um cuidado que, Ensinar. assim, eu quero parabenizar a igreja pelo que ela está fazendo. Porque não é só festa, não, é ensino, olha, estão te perseguindo por causa disso? Bênção. Fica firme. Não abre mão da tua convicção bíblica, não. Porque é isso que a gente está estudando aqui. O pessoal vai falar, vai te zoar. Não. Faça a tua parte, segura em firme. Porque, ó, quem confia em Deus nunca vai ser abalado. Quem faz isso aqui nunca vai dar errado. Quem ensina a criança o caminho que deve andar, Deus vai abençoar. Pode ser em algum momento que o moleque não vai querer, mas você fez a sua parte, você cumpriu a sua missão, né? Seguindo aqui, porque senão não consigo. Verso 4. Essa daí no verso 3, herança, presente, já falou. Verso 4. Alguém pode ler bem alto para mim? Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Isso. Pessoal, aqui ele continua as comparações. Ele começou no verso 3 a comparação do filho. Comparou o filho com herança, comparou o filho como recompensa, e aqui ele está comparando o filho como o quê? Uma flecha, tá? Agora, a flecha, ela é uma parte do quê? De uma arma. E aqui eu acho interessante. Eu quero pensar aqui esse conceito.
os filhos não são uma arma de contato. O filho não é uma arma de empunhadura. Ele não é uma cimitarra, não é uma espada, não é uma lança. Ele é uma flecha. Ela é uma arma de lançamento. Você não pega a flecha e vai lutar contra. Você não faz isso. Você aponta, puxa e solta. Soltou. São aquelas 4 coisas que não voltam, né? A flecha lançada, a palavra proferida, a pedra ateada e o Tupperware emprestado. Essas coisas nunca voltam, não é verdade? É ou não é verdade? Isso daí? Não adianta pôr o nome, já viu alguém riscando o nome do dono assim no Tupperware? Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Pessoal, Satanás está invertendo isso daí, cara. Porque, olha só, quando a gente olha a criação da família, ele fala que a esposa é alguma coisa que você não larga nunca mais. Não é assim? E essa relação de casamento é uma relação indissolúvel. Certo? Agora, tu vê isso lá em Gênesis 2:24. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. E essa palavra de unir, ela é interessante porque algumas pessoas usavam essa palavra quando um pedreiro ia misturar os elementos de um cimento. Depois que você mistura, você consegue separar. Isso aqui é cimento, isso daqui é areia, isso daqui é... Você não consegue mais. Essa é a palavra para unir. Colou. Satanás está dizendo, não, você pode deixar a esposa, você não deixa o filho. Você se une a seu filho. Ué, peraí, cara. É de lançamento, não é para ficar para sempre com você, não. E, gente, a gente não está enfrentando esse fenômeno dos nenéns de 52 anos que não quer sair da casa dos pais? O bebê. Cara, eu conheci um cara que ele queria casar, mas ele queria levar a mulher para dentro do quarto dele. Eu falei, por quê? Ele falou, está muito caro, né? Ficar em casa, assim, ter que construir a nossa casa, ter que pagar a luz, não é muito caro, ali a gente fica ali. Eu falei, não, seu vagabundo, tu quer que tua mãe continue te servindo, seu pilantra. E tua mulher não vai ser sua mamãezinha, não. E eu oro por ela, por aquela coitada. Né? Então, assim, esse é um desafio ético na criação do filho, que é o desafio de criar para a vida, né? Criar para a vida, né, pastor? Que a gente cria o teu filho para a vida. Não. Cria o filho para ficar aqui perto de mim. Lá no Rio tem um fenômeno dos pais, quando vão construir, eles fazem a casa um pouquinho mais robusta. Para quê? Você estava lá também. Já faz comprar estruturinha para poder aguentar uma casinha em cima para quem? Para o filho. Tem um lá, não vou falar o nome porque vai que vocês conhecem um dia. O cara comprou um terreno, ele fez 6 casas. A gente deu até o nome ali da casa, o nome da Lândia ali, sabe ali? Da Lândia, né? Tem Disneyland? Então, tem o nome... Porque o cara fez casa para todos os filhos ali. Ó. Não é um machado, não é uma massa, não é uma lança, não é uma espada, é uma flecha. Em algum momento, essa mãozinha aqui tem que abrir. Tu treina o filho para isso. Tá? Eles precisam ser afiados e direcionados desde cedo, em virtude da natureza desse exemplo que ele está dando aqui. A flecha, para ela ter o seu efeito, ela precisa ser bem apontada e ser afiada. Certo? Os filhos, quando a gente fala de treinar para a vida, né, aprender a se defender, bater lá, socar os amigos, não é essa a ideia. Mas aos princípios, ele ter esse temor do Senhor, né? Se ele tem o temor do Senhor, ele tem tudo, cara. Né? Os filhos
são como flechas na mão do homem valente. O homem valente é aquele que aponta corretamente, que cuida bem da sua arma, que sabe fazer o que tem que fazer. É interessante que ele não é arco e flecha. Ele é a flecha. Quem é o arco? Estou olhando para ele. Tem um monte de arco aqui. Né? O texto fala, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. A gente sabe da situação da sociedade hoje, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, pessoal que é pai e mãe aí, para a questão do treinamento dos filhos, porque uma coisa eu tenho sentido, que os pais, às vezes, eles estão exigindo que os filhos só se casem quando, assim, eles já têm coisas que eu demorei tempo para conseguir. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você só vai casar depois que você tiver sua casa própria, que você terminar isso, que você fizer aquilo outro. Pô, mas eu demorei para conquistar isso. Não, mas o filho já tem, quando casar, já tem que ser isso. Vai demorar. Pensando no Brasil aí, né? Tem alguns que até hoje não têm a casa própria. Não precisa levantar a mão, não. A gente não vai orar por isso agora, tá, pessoal? Mas ainda acontece. E aí, o que você está ensinando para o filho? Vai retardando o casamento. Aí, depois que já tem tudo estabelecido, já passou o vigor da mocidade. Ai, ter filho agora. Aí está cansado, né? De tanto que ralou. Eu não estou dizendo da gente botar os filhos para casar novinho, coisa e tal, ou incentivando a responsabilidade. Não é isso. Mas é essa questão da gente... E se isso não é uma artimanha de Satanás, para que aquelas pessoas que mais têm condição de ter filhos, terem menos filhos e influenciarem menos. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Ele vai falar uma coisa interessante, na continuação da ideia, que ele continua o exemplo das flechas no verso seguinte, ele fala que os filhos são bênção que dão alegria. Como assim? Olha lá o verso 5. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. O que é aljava? Você sabe o que é aljava? É a esposa do aljava. Não. É a bolsa que se colocavam as flechas. Ele fala, feliz é o que enche essa bolsa de flecha. Gente, eu fui dar uma pesquisada assim, a aljava era uma que ela cabia de 5 a 10. Ó, temos poucos aqui no caminho aqui da alegria aqui, né? Mas ter 4 filhos não é loucura. Ter 6 filhos não é loucura. Talvez 6 filhas pode até ser, mas estou brincando. Mas assim, não é. E ele está falando, você não vai ficar triste, você não vai ficar louco, feliz. Pode, irmã. Acho que eu não sei, o pastor responde. Uma coisa que na minha cabeça, Sim. eu respeito quem pensa assim, mas não entra seguindo esse raciocínio bíblico. O pastor acha que pessoas que têm todas as condições do mundo para ter filhos, mais de um, Uhum. não tem problema de saúde, nenhum tipo de problema, ainda que tivesse no financeiro. Uhum. Acho que entra naquele ditadinho onde tem um come uma Uhum. coisa. Uhum. Por opção, optem ter só um, Uhum. mas poderia ter mais. Uhum. Então, deixa eu... Esse filho vai, na lei da natureza, futuramente ficar sozinho. Uhum. Eu não concordo. Olha só, deixa eu dar alguns argumentos. Eu também não concordo, não. Eu quero dar alguns argumentos em favor de você ter mais, e alguns argumentos, talvez algumas reflexões. Até eu fico feliz de fazer isso, porque eu não conheço muito a realidade dos irmãos, então ninguém vai ficar ofendido comigo. Né? Com o pastor, de repente, fica. Então, eu vou falar mesmo, depois tu me dá bronca lá, tá, pastor? Então, pessoal, tem muito de egoísmo nisso daí, cara. Tem muito de egoísmo nisso. Tem.
E assim, existem alguns conceitos que isso a gente aprende não só na Bíblia, mas até na didática mesmo, que assim, existem alguns conceitos que quando você tem um irmão, você é obrigado a exercitar. Conceito de dividir do seu tempo, do seu momento, agora é a vez dele. Essas coisas são fundamentais para que o ser humano possa viver de forma plena. Um conceito tão simples é o conceito não é espere a sua vez. O pessoal que não tem irmão não sabe o que é isso, cara. Pai, eu quero brincar no balanço, o balanço agora é meu, não é seu, espera a sua vez, deixa seu irmão vai ficar um pouco, depois você vai. Esse brinquedo é meu. A Cris, ela dá aula lá na escola, e ela falou que sexta-feira é o dia do brinquedo. É onde o inferno solta o seu maior enxofre. Por quê? A criança olha o brinquedo do outro, o que ela fala? Dá licença, posso brincar um pouquinho? É isso que ela fala? Ela pega e fala, é meu. Devolve o celular lá pro teu amigo que não é teu nada dele. E rola aquele negócio. Um quer pegar o brinquedo do outro, quer ficar com 13, o outro fica sem nenhum, um chora porque está sem brinquedo, o outro chora porque pegou o brinquedo do outro, o outro está acertando o brinquedo no amigo. Né? Agora, quando a gente tem irmão, é mais fácil da gente ensinar, peraí, de quem é esse? É dele? Então é dele. Cadê o seu? Quebrei. Ficou sem, perdeu o Playboy. Então, assim, o fato de você ter, e também esse negócio, por que não quer ter mais? Cara, quando você começa a ouvir a história, já teve um caso que eu entendi, a pessoa teve um filho, ela não ficou bem fisicamente, quase morreu, aí, perigoso. Isso, por isso que eu estou falando. A gente não pode, não, todo mundo que tem um é pecado. Não, tem que ter esse entendimento. Mas às vezes não é isso não, cara. É porque não quer, de repente, ter um padrão de vida diferente, entendeu? E muito quem ensinou isso foi os pais. Essa questão da adoção, nós fizemos uma série de estudos lá na igreja sobre a questão da adoção. Porque se tem alguém que tem condição de adotar uma criança, não é o gay que está querendo, é o crente. É a família cristã. Essa tem condição de adotar. E a adoção, ela é uma resposta ao aborto. Eles falam assim, essa criança aqui que foi fruto do estupro, vou matar ela. Cara, mas você está matando a mais inocente de todas aqui. Mas eu não vou ter condição de criar essa criança. Então adota, deixa alguém adotar essa criança. Eu vou punir ela? Não está certo isso. Tem o filho, dê para adoção. Então, tem várias questões aí que a gente pode falar. Então, assim, normalmente é isso. Só que aí a gente tem que fazer essas avaliações de ter pouco filho ou de não ter filho. Tem mulheres, inclusive, que estão optando por não ter filho, irmã. Oi? Pois é. Uma vez eu vi uma senhora, numa reunião de oração, e tinha uma jovem assim reclamando, gente, eu estou muito fraco, estou muito sem energia, porque estou trabalhando muito, criar os filhos, ela tinha 2, está sendo difícil, coisa e tal. Mas uma senhora falou, minha filha, isso é difícil mesmo. Eu, quando estava no meu 8º, não estava mais aguentando. Aí, a comparação, né, cara? E ela com 2 e não aguentando mais, né? Então, assim, a gente tem que pensar um pouco nisso também. Eu sei que, às vezes, algumas mulheres, e aí eu acho que a gente tem que ter esse ouvido aberto. Algumas mulheres não querem ter mais filhos porque elas são sozinhas. Porque, assim, ela tem filho, ela já carrega durante 9 meses toda a dificuldade, né, de ter filho, isso o maridão não ajuda, mas depois que a criança nasce, ele continua não ajudando. Aí fica difícil, aí a mulher fica desanimada. Então, pode acontecer isso também. Às vezes não é só a questão da mulher, mas às vezes o marido tem que ajudar mais ali a casa. Isso é uma questão que a gente tem que avaliar. Então, tem várias nuances. Em termos gerais, tem alguém que não quer abrir mão de alguma coisa. Por isso que a gente fala que é a questão do egoísmo. Aqui o texto diz, olha, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Isso é um conceito que a igreja precisa lembrar.
filho, criança, é felicidade, é alegria. Ah, mas tem um monte de filho que está trazendo desgosto para a mãe. Pô, vamos ajudar essa mãe, vamos ajudar essa criança. Só porque ela está sendo mal criada nesse sentido, acabou, não tem mais esperança. Eu não quero aqui levantar a mão, mas quem é alguém que teve dificuldade quando o filho, que o pai não dava atenção, a mãe não dava atenção? Nem todo mundo aqui é bandido. Deus pode interferir nessa história. E deixa eu dar um bombom aqui para os irmãos, um bônus, que é a questão do seguinte: nós, especialmente para os homens, homens, presta atenção nisso que eu vou falar, nós podemos ser pais adotivos de filhos órfãos de pais vivos. Fez sentido o que eu falei? Nós podemos ser pais adotivos de filhos órfãos de pais vivos. Porque tem pai que não dá a mínima para o filho. Sabe o que eu vou fazer? Vem cá. Eu lembro que lá no Rio de Janeiro, eu tinha um monte de amiguinho, assim, adolescente, criança e tal. E a gente tinha 2 cultos, né? De manhã e à noite. E aí acontecia várias vezes de colegas virem, pô, posso almoçar lá, posso ir na tua casa? Porque aí vinha com a gente, ia para casa e à noite devolvia, né? No culto da noite e tal. Mas o moleque não estava querendo brincar comigo, não, cara. Ele queria roubar meu pai. Porque a gente ia lá, pô, vamos jogar bola, não sei o quê. Meu pai estava assistindo corrida e ele queria ficar do lado do meu pai. E aí, seu Woods? Pô, esse cara é bom, né? Puxando conversa com meu pai. Esse cara quer roubar meu pai. E meu pai dava atenção, conversava. E aí, como é que você está lá? Tu está estudando? Ó, não vai ser vagabundo não, hein, cara? Ficava dando essas conversas, mas isso era um outro homem estimulando um futuro homem. Meu pai estava adotando. Cara, como a gente pode fazer isso? E a gente, então, homens, fiquem atentos aí ao seu redor, porque, de repente, tem um moleque que te admira, que gosta de você, que gosta da tua família, que gosta dos seus filhos. E, cara, até teve uma coisa engraçada nessa experiência que a gente teve, de um rapaz que começou a namorar a menina, e ele falava assim, ó, eu sei que você está namorando ela, mas tu está casando com ela por causa do pai dela. Porque ele era amigo do pai. E admirava aquele homem demais. E o cara começou a pegar aquele menino e discipular aquele menino, e dava oportunidade para que ele dar. E aí, pô, o pai estava treinando 2 vezes, treinando um homem para ser homem e o homem para ser marido da filha dele. Então a gente tem que ter essa atenção aí, tá bom? Os filhos são alegria. Agora, interessante também isso daqui. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E aí eu vou usar mais um argumento em favor de você ter mais de um filho, que é o seguinte: vocês tiveram o privilégio de conhecer o meu pai e minha mãe, né? Eles já são membros da igreja? Chegou a carta deles? Ainda não, né? Está em trânsito aí. Nós, como filhos, nós amamos os nossos pais. Eles moravam lá em Serra Negra, eu tive o privilégio de, durante alguns anos, cuidar deles. Agora, esse privilégio passou para minha irmã. É um privilégio que dá trabalho, mas é um privilégio. Mas somos 4. Ia ser difícil se fosse só você, né, Glaucio? Eu falo, seria difícil se fosse só eu cuidar dos meus pais, dos 2, sozinho. Não sei se ia dar. Então, essa questão também, que eu penso no egoísmo, cara, um dia você vai precisar, cara, depender do teu filho, nem todo mundo aqui vai ter dinheiro de pagar home care, não. E tu vai ficar velho. E a velhice é uma bênção, porque tu não morreu ainda, né? Então, assim, graças a Deus que tu ficou velho. Cara, tu vai ficar. Isso não é uma profecia, tá? Isso acontece mesmo, tá? Então, assim, quanto mais filhos, mais gente para cuidar, né? Então, também tem isso. Às vezes você vai ser pesado para aquele seu único filho, cara. Quando chegar na terceira idade, né? A gente tem que calcular isso daí também. Mas aqui ele está falando, por que essa questão que os filhos são instrumentos da bênção de Deus? Porque no texto diz assim: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quem me explicou esse texto aqui foi um missionário.
Eu achei interessante a explicação dele. Porque lá na tribo indígena, o cara que tem mais filho, ele é mais respeitado até do que o chefe da tribo lá. Por quê? Porque ele chega com os 6 filhos dele contra o cara que tem 3 e fala assim, ó, esse tacape é meu. Fala que não é. É 7 contra 4, cara. Só se for muito bom no braço, para tu ganhar. Cara, se o cara falar, ó, essa galinha é minha. Desculpa aí. Aqui o que acontece? Aí eu fui estudar e fez sentido. A porta da cidade era o local na cidade onde havia o comércio, onde os negócios eram feitos. Os anciãos, que hoje ficam jogando dama na praça, ficavam todos sentados à porta da cidade, falando da vida dos outros mesmo. Só que eu falava, ó, fulano comprou tal coisa, fulano vendeu tal coisa. Eles eram, por causa dos seus cabelos brancos, as testemunhas, eles eram o cartório da cidade. Ó, eu vi, ele vendeu mesmo. Você lembra de Ruth? Lembra quando Boaz, ó, tem o terreno lá, você vai querer? Eu quero. Ó, mas tem Ruth lá que tu tem que levar junto. Ah, então não quero. Minha patroa vai brigar, vai dar tubuto, não quero não. Então, eu quero. Aí o cara tirou a sandália e deu. Esse negócio de tirar a sandália, estava dizendo, ó, o direito a tu andar na terra é teu agora. Fez isso na frente de quem? Dos anciãos. Aonde? Na porta da cidade. Era onde os negócios eram feitos. E valia. Porque se o cara falou, ó, eu não comprei a cidade, ó, os anciãos viram, os anciãos falaram, ó, nós vimos mesmo, esse cara aqui é pilantra. No momento que eles falaram, já era, acabou a tua reputação. Aqui ele está falando que quando o pai ele ia pleitear alguma coisa, ó, estão invadindo minha terra ali. Lá no livro de Provérbios fala assim, não remova os marcos antigos. Que era uma pedra que o pessoal botava, ó, daqui para cá o terreno é teu, daqui para cá o terreno é meu. O que os caras faziam? Eles iam lá, de noite, pegavam lá e botava 1000 metros para lá. Ó, a terra vai até ali. Eu não. Eu lembro muito bem, essas pedras estavam lá. Onde que eu ia pleitear isso? Na porta da cidade. E era legal quando eu ia com aquela tropa de filho nas costas. Quem que ia desrespeitar aquele cara? Era o Supremo Tribunal ali, filho. Ó. Qualquer coisa eu peço para os camaradas virem aqui, eles partem para cima. Então, ó, me respeita quem, cara? O cara que não tinha filho, ou tinha pouco filho, vivia uma vida assim de dúvida, pô, como é que vai ser, patrimônio. E quando o outro lá ia roubava a terra, eu roubava alguma coisa dele, eu fazia alguma reclamação, ele não tinha tanta moral para poder chegar e pleitear. É isso que ele está falando, os filhos dão moral para o pai. Hoje em dia, como é que eu penso nisso? Como é que a gente pode aplicar isso? Quando o filho dá alegria para o pai, né? Eu lembro que eu tive a alegria de ter meu pai como pai. Eu chegava no emprego lá e falava, eu sou filho do Hudson. Opa, você é filho do Hudson? Ó, teu pai é padrão aqui, cara. Mas é legal quando no futuro eu falo assim, ó, meu pai fala, ó, o meu filho é o pastor Charles. A minha filha é a Glaucia, esposa do pastor Rani. Vamos respeitar. Isso continua valendo, irmãos. Isso não é só para aquela época, não. Isso continua sendo aplicável para nós. Treina seus filhos corretamente. Agora, é legal que ele fala assim, tenha vários filhos e aponte essas flechas e direcione essas flechas, que eles vão te dar alegria e vão te dar moral. Isso é muito importante. Criação de filhos. Cara, como que um salmo desse tem tanta coisa para a gente, né? E tem mais coisas, mas não vai dar tempo. Mas que privilégio a gente tem de poder reouvir isso. Com certeza os irmãos não aprenderam novo, nunca tinham escutado. É isso aí, cara. Pessoal, se você tem oportunidade, tenha filhos. Crie os seus filhos, botando Deus no centro. Tenham amor para aqueles que não têm.
adotem para resolver o problema daqueles que tiveram quando não eram para ter. Essa questão da adoção, isso daí dá algumas aulas sobre isso, que é bem legal. Mas, gente, adotem filhos de pais vivos. Sirvam como comunidade. Isso é uma coisa que eu queria encerrar com isso. A nossa visão familiar como família tem sido muito legal e ela pode se estender para a igreja. As minhas filhas respeitam o tio Roni e a tia Glaucia. Se o tio Roni e a tia Glaucia ensinar uma coisa para eles, obedeço. Por quê? Porque eu sei que eles vão ensinar algo correto. Então, essa visão comunitária, nós podemos fazer isso como igreja também, e devemos fazer. A igreja, hoje é o mês da família, né? Como a grande família, onde eu quero o bem dos seus filhos, e você quer o bem dos meus filhos. Então, eu sei que eu vou poder, no momento que tem algum irmão ensinando alguma coisa, ele está ensinando a Bíblia. É lógico que isso não é natural, a gente tem que estar junto nisso daí. Isso que vocês estão fazendo, isso aqui é riquíssimo. Eu sei que, de repente, se você chegar para alguém, para um outro pai, ele vai poder te ajudar. Eu tive essa necessidade, não tive essa oportunidade. Nós fomos numa igreja bem difícil. E tinham coisas como homem que eu queria pedir. Eu sabia a opinião do meu pai. Mas será que era a opinião verdadeira ou era só a opinião do meu pai? Eu sei que meu pai concordava com o pastor, mas o pastor não contava. Cabeça, né? Aí eu ficava olhando assim os homens da igreja. Por quem que eu vou conversar, cara? Vou conversar com aquele não, porque aquele ali bate na mulher dele, não vou conversar com ele isso não. Não, aquele ali apanha da mulher dele, não vou perguntar sobre isso não. Então assim, cara, eu tinha essa dúvida, quem que eu vou conversar? E gente, tenho certeza que às vezes num momento assim, a gente está varrendo, daqui a pouco tem um moleque do teu lado, e daqui a pouco ele solta um negócio. Uma vez eu estava trabalhando, o menino do meu lado, assim, a gente estava varrendo, carpindo um terreno lá na igreja. Eu já pensei em ser gay. É mesmo, cara? Primeiro tu segura na aparência, né? Porque... É mesmo, cara? Acho que tu não leva jeito para isso, não. Aí ele falou assim, eu também não achei, não, aí eu dispensei. Mas a oportunidade de chegar, né? E, cara, o que deu na sua cabeça para tu pensar nisso? Cara, eu não sei se ele já falou aquilo pro pai dele, ou pra mãe dele, ou pro melhor amigo dele, mas falou para mim, cara. Naquele momento tão sério, né? A gente carpindo o negócio, ele largou aquilo ali. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava me testando, para ver se ele poderia conversar as coisas comigo ou não. Teve um outro menino lá na igreja, a gente estava fazendo uma outra coisa, e eu falei assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. De 0 a 10, quanto você gosta de mulher? Pergunta bem pastoral, assim, né? Bem espiritual. Aí ele falou assim, 8. Tá bom. Mas de 0 a 10, quanto tu gosta de homem? Aí ele falou 4. Tá acima do aceitável, né? Mas assim, cara, foi uma confiança que esse moleque teve em mim, cara. Eu fui aprofundar, perguntar, cara, mas como é que é esse negócio aí de 4? Porque às vezes a pergunta ela tem várias direções. Um dia as meninas chegaram para mim assim, papai, o que é sexo? Eu falei, para tudo. Já? A garota pequena. Aí, tu segura na aparência, dá aquela respirada, ora, pede a Deus a inspiração do céu, aí você faz aquela pergunta assim, por que você quer saber isso? Não, porque eu estou fazendo uma ficha aqui, está sexo, é F ou M? É F. Então, assim, a explicação... Eu sei que essa pergunta virá e a gente já vai responder tranquilo, na hora certa, com a informação correta, com a quantidade certa. Já teve algumas perguntas nessa direção e a gente tem que falar, filha,
Que bom que você me perguntou isso. Isso é hipoteticamente, né, que a irmã... Estou brincando. Mas, assim, excelente pergunta, cara. Excelente pergunta, a oportunidade de falar sobre... Olha, eu não sei nem por onde eu começo, filho. Mas que bom que você me fez essa pergunta. Então, mantenha a porta aberta, né? E, gente, vem outras perguntas, às vezes até mais cabeludas, usando termos mais inapropriados. Cara, ouve, toma aquela pancada e responde com amor. Responde com amor, vai lá e... Isso. Uhum. Isso. É só uma dúvida, só passou aqui, passou. Eu quero saber, né? Vai que dá aquele complexo de Luna, eu quero saber, né? Eu quero saber, eu preciso saber, eu tenho que... Então, assim, beleza, a gente vai, responde da informação bíblica, da informação possível e tal. Vocês sabem o que é Luna, né, pessoal? Quando eu falei assim, você não sabe, vai pesquisar, precisa saber. Então, assim, pessoal, olha só o que a Bíblia está falando, quanta coisa legal para os nossos filhos. Pessoal, não abram mão da verdade. Não abram mão dos princípios da palavra de Deus. Ah, mas isso daí é demodê, é os antigos. Não interessa isso. Nós vamos continuar criando os nossos filhos segundo as Escrituras. Eu quero, então, terminar esse período. Era até 10h45, não era isso, pastor? Então, a gente podia encerrar esse período orando, né? Pedindo por nós, agradecendo e pedindo pela nossa vida. E como igreja, eu quero que os irmãos, por favor, irmãos, continuem com esse projeto da gente ter aqui, a igreja vai ser aquele último espaço que vai falar a verdade, vai ser aquele último espaço da gente não vai ser politicamente correto, mas a gente vai falar a verdade, com amor. E eu tenho certeza, esse fenômeno já está acontecendo. O pessoal desiludido de fora, que tentou essas outras coisas que não vai dar certo, estão vindo para as igrejas para saber por que está acontecendo. Cara, isso já está acontecendo. E ela precisa encontrar aqui nessa igreja esse gueto de verdade, essa ilha de verdade. E a gente, como igreja, tem que fazer as pontes para poder se conectar com essas pessoas. Eu vejo que essa igreja está buscando isso. Então, vamos continuar. Continue nessa direção, irmão. Olha, eu estou tentando terminar, hein? Fala, irmão. Pois não. Eu vi. Fala, eu me converti com 30 e poucos anos. Eu quero agradecer esse casal que está aqui, essa moça que está aqui, porque assim, quando eu tinha 18, 19 anos, eles falavam muito de Jesus para mim, me levavam nos acampamentos e eu ia só para se divertir. E assim, e acho que eu vivi isso que o senhor falou. Legal, né? Eu olhei todas as outras coisas e depois eu me desiludi e vim para cá. Sim. E eu queria agradecer pela vida deles. Glória a Deus, né? E funciona esse negócio mesmo, né? De fazer amizade. Deixa o amigo ir. Demorou. Deixa aí. Foi com 18, com 30 e pouco, mas funcionou. Perseverança, né? Deixa, leva um amigo. Depois tem esse retiro, acampamento. O cara só quer ir. Deixa. A Santa Arapuca. Daqui a pouco Deus vai lá e... Ó, tem árvore que demora. Né? Mas quando germina é benção, né? Dá bom fruto, né? Mas é isso, gente. E como igreja, a gente precisa ser esse ambiente onde as pessoas podem perguntar o que elas quiserem para a gente. Por mais cabeludo que seja a pergunta, a gente segura na aparência e senta com a pessoa para conversar, abre a Bíblia, né? Eu não vou contar outras histórias, mas tem umas dessas cabeludas também, mas assim, o que precisava? Conversar, bater papo. Né? Tem meninos que vão entrar ali,
totalmente afeminados. E aí, de repente, vai fazer amizade com o irmão ali. Como é que é o nome do irmão mesmo? Não ouvi. Danilo. E vai aprender a ser homem com o irmão Danilo. Ele é homem mesmo, não é? Então. Estou brincando. Vai aprender a ser homem com o irmão Danilo. Vai olhar para ele. Pô, achei aquele cara legal, cara. E aí ele vai se consertar ali na postura dele por da amizade. Mas o Danilo vai ser um cara que vai dar abertura de amizade, de amor, de carinho bíblico. E, gente, o homem, ele é diferente da mulher. Calma, eu vou terminar, porque isso todo mundo sabe, né? Mas nas manifestações de afeto, ele tem. Não tem? Mas ele não é feminino nessas manifestações de afeto. Mas ele precisa ser afetuoso, do jeito masculino, mas tem que ser. E isso, cara, conquista. E nós, como igreja, nós podemos ser esse ambiente, pessoal. Isso é um evangelismo, porque o evangelho toca em nós na nossa totalidade, não é? Tem que tocar. Chega junto, né? Se entrasse um baita de um traveco ali atrás, e aí, a gente vai, pô, senta aqui, cara, pô, que legal que você veio, pô, qual que é o teu nome? Eu já vi, isso eu fiquei sabendo. Oi? Tá vendo? Eu falei, entrou o traveco. É um exemplo, tá, pessoal? Mas se acontecer, e a gente não quer que isso aconteça, ou a gente quer todo mundo bonitinho na igreja, a igreja é só por bonito. Hoje é, mas não é para ser sempre. Vai chegar uma galera arrebentada da vida. Uma vez entrou uma menina que o mal dela é que ela era uma menina que todo mundo dizia que todo mundo conhecia aquela menina. E a igreja foi o único lugar que ela não era uma coisa que todo mundo usava, ela era uma menina. Como ela amou aquela igreja. Isso é igreja. Vai entrar a galera capotada pelo mundo, atropelada por Satanás, vai entrar ali por aquela porta, e aqui vai ter uma galera que vai cuidar dela, daquela pessoa. Não é, porque o que o mundo ele quer fazer? Satanás ele tem a estratégia de falar que todos os crentes são grosseiros, imbecis, retrógrados, de mente vazia, de visão pequena, são preconceituosos. Cara, eles estão ensinando exatamente o contrário do que a gente é. A gente é amoroso, a gente tem a visão mais aberta do que a deles, porque a gente vê a verdade, o espectro da verdade que eles não veem. Nós podemos dar amor de verdade sem ser um amor sexual, sem ser um amor erótico. A gente pode dar um amor ágape, aquele que não tem que ter retorno. Né? Isso é igreja. Uma grande família. Paulo ele fala, eu olho para as mulheres como minhas irmãs, as mais velhas como minhas mães, os mais velhos como meus pais, ou seja, a grande família, a verdadeira, não aquela lá, tá? Eu quero orar agora, encerrando. Obrigado aí pela participação dos irmãos. Mas eu queria também fazer uma oração. De repente você está passando alguma luta na sua família, e você gostaria que eu estivesse orando na minha oração, também incluísse você. Você gostaria que eu estivesse orando? Só levantar uma das mãos, não precisa falar o que é. Eu quero orar. Amém, 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 amém. Amém, amém lá atrás. Amém. Mais alguém? Amém. Deus sabe qual é a luta. Amém. De repente é com o pai, com a mãe, às vezes é com o filho, às vezes é com o cônjuge. Amém. Mais alguém? Deus sabe qual é, né? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Pai querido, te chamamos por um título familiar, Senhor. O Senhor é nosso Pai. Ajuda-nos como igreja a sermos uma família, Senhor. Onde realmente o Senhor Jesus Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. E
que quando a gente chamar nossa irmã de irmã, nosso irmão de irmão, que possa ser verdade. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos amou a ponto de nos adotarmos na sua família. Que privilégio, Senhor, que nós não merecíamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa família. E agora, em nome de Jesus, nós como igreja queremos interceder por esses irmãos que, ao levantarem suas mãos, estão pedindo para que o Senhor os abençoe nas áreas específicas que estão no coração deles. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não sabemos, eu não sei o problema de cada um, mas sabemos que o Senhor sabe. E eu peço em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito visite essa família. Que o Teu Santo Espírito resolva, atenda, socorra, Senhor. Socorra cada uma delas. Abençoa os filhos, abençoa os cônjuges, para que o Senhor seja o centro da vida deles. E assim o Senhor seja sempre o centro da construção, da preservação da nossa família. Obrigado, Senhor, por essa igreja que ainda prega a verdade, que ela permaneça assim. Tem misericórdia de nós, Pai. E obrigado por nos fazer seus filhos. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado.